Eu sou Nayara Ricardo. Fala, jovens terceiranistas! Aqui é a Nayara e finalmente o vídeo chegou pra vocês, galera. A gente teve uns probleminhas técnicos, tudo bom, mas já consegui resolver. Eu vou estar lançando o vídeo aí pra vocês, o vídeo tão esperado do livro Os Capitães de Areia de Jorge Amado. Vou começar falando sobre Jorge Amado. A gente está estudando em literatura, galera, o pré-modernismo e o modernismo, que aconteceu em meados do século XX, a partir do século XX. E a gente está estudando um modelo literário que eles vão valorizar muito a regionalização local. Que é isso? Eles vão valorizar a cultura local, o modo como as pessoas falam. Isso eles vão estar assim, valorizando bastante nesse período. E Jorge Amado, ele é um escritor dessa época. Ele é um escritor que ele tem apreço por isso. Esse livro ele é narrado em terceira pessoa e ele é um narrador onisciente. O que significa onisciente? Onisciente é aquele que tem a ciência de todas as coisas, que sabe de todas as coisas. Ou seja, o narrador ele sabe de toda a história, desde o início, o meio e o fim. Ele sabe tudo que vai acontecer. Esse é o tipo de narrador que nós temos nesse livro. E como eu estava falando, galera, Jorge Amado ele é um cara que vai valorizar a cultura local, regionalismo. Eles pegam uma região local, estudam sobre aquela região, falam sobre aquela região. Esse livro ele é passado na Bahia, onde a maioria da população é negra. E nós temos nessa cidade, assim como o professor explicou em sala de aula, a parte alta da cidade e a parte baixa. A parte baixa é composta pelos pobres e a parte alta é ocupada pelas pessoas ricas. Então a gente tem essa desigualdade muito grande, não muito diferente que vemos na nossa sociedade hoje, infelizmente, mas a gente vai ter esse desnível. E o que acontece? Lá na Bahia, eles têm uma praia lá, onde que é contado o livro, que ele tem um paredão e hoje em dia foi construído um elevador para você chegar na parte de baixo dessa praia. Então você paga lá os seus R$5 e você desce lá embaixo para ir na praia. Só que antigamente não tinha isso, antigamente era só um grande morro, um grande espaço, né, dividindo essas duas regiões. Beleza, tendo dito isso, vamos embora lá para os personagens. Esse livro é composto mais ou menos 5 personagens principais. E o que vai ser mais falado, se destaque, é Pedro Bala. Porque Pedro Bala, ele é chefe dos Capitães de Areia. Então ele vai ter esse grande destaque. Lembrando, gente, que a gente falar uma coisa muito importante, que esse livro ele começa sendo narrado como se fosse um jornal. E esse livro ele é como se fosse uma novela. Cada dia ele tem um capítulo. Então cada capítulo desse livro é como se fosse uma novela contada a cada dia. Então cada dia acontece uma coisa diferente. E vai ter um dia que vai acontecer uma coisa diferente, que só daqui 2 capítulos essa coisa vai ser respondida. Então é um livro bem interessante de se ler por ele ter essa pegada diferente. Ele começa sendo narrado como se fosse um jornal, manchetes de jornais, falando o orfanato, falando sobre o reformatório, falando sobre a polícia local, falando sobre o Estado. E o padre lá, em primeiro capítulo, se não me engano, chama sobre o velho trapiche abandonado. Trapiche é um lugar onde antigamente eles usavam para moer a cana, onde ficavam 2 torrões de madeira e eles usavam essa casinha para estar moendo a cana. Só que com isso já acabou essa época de febre da cana-de-açúcar do Brasil, a gente já está entrando no ciclo do café e esse trapiche ele é abandonado porque a produção cai muito da cana-de-açúcar. Então esse trapiche fica abandonado e essas crianças, que não falam a quantidade exata no livro, mas a gente acredita que é em torno de 50 a 100 crianças que vivem lá no meio, eles vão e ocupam esse lugar. Eles vivem em meios a ratos, a escombros, mas no lugar onde eles têm para se refugiar é lá que eles se esquentam nas noites frias. Então bora para os personagens. Como eu estava falando, Pedro Bala é um dos mais importantes. Por quê? Porque ele é o chefe, ele é o líder dos Capitães de Areia. Mas nem sempre foi assim. Ele era apenas um membro do grupo como qualquer outro, na época que Raimundo era o líder. Só que Raimundo, ele era um cara meio ríspido, meio briguento. E o Pedro Bala ele já tinha mais amizade com os Capitães de Areia e ele liderava melhor, ele tinha essa facilidade de liderar, ele conseguia bolar uns planos para roubar, para fazer assaltos. Então a galera já gostava dele. Até que um dia Raimundo ele vai e briga com Pedro Bala. Só que Pedro Bala tá sempre, gente, Pedro Bala estava desarmado, não tinha como se defender. E Raimundo estava com um canivete. Ele arranca o canivete e dá um talho no rosto
de Pedro Bala. É como se fosse essa minha cicatriz aqui, como vocês estão vendo. Sim, e ele fica com essa cicatriz pra sempre. Mas Pedro Bala deixa e todo mundo fica vendo ali a briga, aquela confusão acontecendo e tal. E então quem ganha a briga é praticamente Raimundo. Só que o pessoal não gostou disso. Poxa, o cara tava desarmado. Então eles falam, beleza, vida que segue. Daqui um dia Pedro Bala resolve fazer uma vingança. Quando ele vê que Raimundo tá brigando com o Barandão, que é um cara do grupo que também é um pouco ele é inofensivo também, não tem como se defender, ele pensa o seguinte, agora é a minha vez de se vingar. Ele entra no meio da briga, os dois rolam ladeira abaixo numa briga e Pedro Bala vence e todo mundo expulsa Raimundo do grupo. Ele sai da região, lá onde eles vivem, da cidade, e ele vai para outra cidade. Então, Pedro Bala, ele começa a ser o chefe dos Capitães de Areia aí. Ele tem esse nome porque mais à frente vai ser contado na história dele como ele conheceu, como ele ficou sabendo sobre o pai dele. Porque, lembrando, gente, que essas crianças são órfãos, são crianças abandonadas, que a sociedade não quer, e eles, para sobreviver, eles vivem de assaltos, de roubos. Próximo personagem, João Grande. João Grande, ele é o cara mais forte, mais alto do grupo. Ele tem 13 anos e ele perdeu seu pai porque seu pai era um carroceiro. Um caminhão veio, bateu na carroça e o pai dele morreu. Então, desde então, já tem mais de 4 anos que ele vive nas ruas com os Capitães de Areia. Tem o Querido de Deus, que é um célebre capoeirista da cidade. E ele treina Pedro Bala, João Grande e Gato. Ele treina os 3 capoeira, ensina eles uns golpes lá, porque isso vai ser muito importante para eles na hora do assalto, para eles poderem conseguir se livrar da polícia com os golpes de capoeira. Próximo, Professor João José. Ele come livros, gente. Ele é também um dos Capitães de Areia. Ele também tem por volta de 13 anos de idade. E ele é o único alfabetizado ali do grupo. E ele fica lendo livros e livros. E toda vez que ele rouba um livro, ele nunca os vende. Ele vai empilhando esses livros, vai formando uma coleção ali naquele velho trapiche abandonado. E ele lê pra eles, conta história pra eles à luz de velas. E eles ficam impressionados com as histórias que eles contam. E ele é um cara muito inteligente. E através dessas histórias, ele vai pegando tudo isso e vai fazendo os melhores planos para poder assaltar. Então, sempre quando eles vão fazer um assalto, eles vão lá, correm atrás do professor e pedem a ajuda dele. Bora lá. Dona Aninha, ela é mãe de um terreiro. Ela é dessa religião aí voltada para o espírito. A Dona Aninha é mãe de um terreiro. Sempre quando ela precisa, quando os Capitães de Areia precisam de alguma cura, precisam de algum remédio, de algum medicamento, ela sempre traz para eles. Ela visita eles lá sempre. E tem algumas pessoas do grupo que acreditam bastante nessa religião. E quando ela precisa deles também, como conta no episódio que um dos santos deles lá foi parar lá na cadeia, eu não me lembro como exatamente, o Omolu, que chama esse santo, os Capitães de Areia, eles se fazem de presos, eles se deixam ser presos só para poder salvar esse santo para Dona Aninha, porque ela ajudava muito eles. Bora pra frente. Temos também o Sem Pernas, que ele é o mais escandaloso do grupo, e ele é como se fosse um coringa do grupo, porque ele tem esse apelido de Sem Pernas porque ele é coxo de uma perna. E isso faz com que ele consiga muita esmola, porque as pessoas têm dó, têm pena dele. E ele é um dos que mais sofreu ali no grupo. Tem o Gato também, que ele é muito bonito e ele é descendente indígena. Ele tava numa tribo de índios lá, os índios maloqueiros de Aracaju. Então, o Gato, ele é o mais bonito de todos e ele tem esse apelido também porque ele é muito esperto, ele é muito ágil. Pirulito, ele é magro e alto e Pirulito, ele vai acreditar em santos e ele tem os santinhos dele lá no trapiche, que ele reza pra eles. Ele é bem incisivo aí nessa religião dele. Temos o Padre José Pedro, que assim como Dona Aninha, vai se destacar muito, porque são os únicos 2 adultos que têm a confiança dos Capitães de Areia, que sabem onde que fica esse trapiche abandonado, porque esse trapiche abandonado ele é escondido lá na praia, na parte baixa, na parte pobre da sociedade, onde que a polícia não sabe que eles se escondem ali. Porque se a polícia descobre que eles se escondem ali, eles vão mandar ele pro reformatório. E o reformatório é um lugar terrível, eles não querem ir pra lá. Então, esse Padre José Pedro, ele ajuda muito eles, está sempre ali com eles, ajuda eles em alguns planos, mas infelizmente ele é um padre que
Eles pagaram pra ele ir pro seminário porque ele não tinha condições, só que depois a pessoa desistiu de pagar pra ele, então ele teve que trabalhar, correr atrás. A Igreja Católica não dá credibilidade pra ele, por ele sempre chegar reclamações dele de que ele fica ajudando meninos de rua. E eles acham isso muito errado, então a Igreja Católica não dá pra ele uma paróquia pra ele ser o padre, pra ele catequizar. Mas ele sente que essa é a missão de Deus dele, de estar ali com aquelas crianças, podendo de alguma forma ajudá-los. Vamos lá. E tem a Dora, que é uma das personagens também principais. Dora, ela tem seus 13, 14 anos de idade e ela tem um irmão chamado Zé Fuinha. Dora, ela perde seus pais para uma doença terrível. Essa é uma parte muito triste, muito enfática do livro. E a bexiga preta, que é uma doença que assola a cidade assim, de forma terrível, vai matar os pais dela. Então ela vê a mãe dela sendo levada no caixão e nas primeiras semanas a cidade até ajuda, sabe? Alguns vizinhos ajudam, dando pra eles alimento, só que ela sente que ela vai ser um peso pra vizinhança ali. Ela e o irmão dela vão ser um peso. Então ela resolve ir embora e tentar conseguir um trabalho. Só que onde que ela tenta conseguir esse trabalho, ela é muito inocente, ela é uma criança. E a mulher pergunta, como você chegou até aqui? Onde está sua mãe? Por que ela morreu? E ela vira e responde, olha, minha mãe morreu de varíola. Então a mulher, ela tem nojo da menina e manda tacar álcool onde ela encostou a mão na casa e manda ela embora, dá pra ela alguns trocados e fala que dá uma desculpa esfarrapada, dizendo que ela já tinha contratado uma lavadeira e que ela não poderia trabalhar ali. Então ela vai embora com aqueles últimos níqueis, que era o dinheiro da época, como eles falavam, e ela compra uns pães dormidos lá na padaria e come esses pães com o irmão. E quando ela vai comer esses pães com o irmão, eles veem alguns meninos brincando de bola de gude, e esses meninos Pirulito, na verdade é o professor e o João Grande, que estão lá brincando de bola de gude, e ela divide, ela reparte esse pão com eles. Então eles convidam ela para passar uma noite lá no Trapiche. Ela explica a história dela, fala que não tem pra onde ir, pra onde dormir. Então é assim que Dora é inserida ali no Trapiche. Só que quando ela chega lá, infelizmente, aqueles meninos, eles querem tirar a virgindade dela. Eles querem pegar a Dora mesmo, dar uns pega nela. Porque o que acontece? Eles já eram meninos praticamente adultos. Eles eram crianças, corpo de criança, mas já eram homens adultos porque eles já conheciam o outro lado da vida. Essa era a diversão deles. Eles não tinham tido nenhuma educação, foi assim que eles aprenderam a viver, a sobreviver. E a graça deles era deitar as negrinhas no areal, como diz no livro. Areal é aquele mar de areia, né? Que eles viviam ali na praia. Então eles começa uma briga porque o Sem Pernas quer pegar ela à força de tudo qualquer jeito, e João Grande tenta defender juntamente com o professor e fala que nem passando por cima deles. Então eles começam uma briga, eles começam a se bater, cai na porrada, quando de repente Pedro Bala chega e eles pensam, nossa, Pedro Bala vai ficar do nosso lado, a gente vai resolver essa história. Só que não, Pedro Bala acha que o Sem Pernas está fazendo é correto, então ele fica do lado do Sem Pernas e fala que ele está sendo egoísta, que João Grande está sendo egoísta e que o professor está sendo egoísta porque está querendo pegar a menina sozinho. E a menina começa a chorar muito e eles começam a gritar, falam sai da frente, e uma confusão. E eles escutam o choro dela, ela começa a chorar muito. E ela vira e fala que ela ainda é menina, ela não tinha nem menstruado ainda. E eles viram e ficam com muita dor dela, e ela abraçando o irmão dela, que tem apenas 6 anos de idade, que é Zé Fuinha. Então eles falam, não vamos fazer isso com ela. E é assim que ela entra pro grupo, ela é comparada como mãe, como irmã. Depois de um tempo, cada capitão de areia vai descobrindo o que Dora representa para aquele grupo, o que ela vai trazer para aquele grupo, a mãe que eles nunca tiveram, a irmã que eles nunca tiveram, e para Pedro Bala, a noiva, porque ela se apaixona por Pedro Bala depois e eles vão ficar juntos no final da história. E assim, ela é uma pessoa muito valente, ela é comparada como ela é mais comparada do que a mulher lá do Virgulino Ferreira lá, que é o Lampião, porque ela assim, é incrível no que ela faz. Ela vai junto com eles, ela é a única mulher do grupo, e ela participa dos roubos, ela participa das tramas, ela corre atrás, ela briga, e ela vai, e ela participa dos assaltos e tudo mais. Então assim, ela é muito valente, uma mulher muito corajosa. Mas infelizmente ela acaba contraindo essa doença também da bexiga preta. E aí que nós vamos entrar na parte onde que é o final do livro.
Porque o que acontece? Eles já estão ficando grandes, é passado alguns anos, eles já estão quase fazendo seus 17, 18 anos. E eles tramam um assalto. Só que esse assalto, ele tinha que ter sido muito bem planejado, porque ele era muito perigoso, de uma casa muito rica da cidade, onde ficavam muitos policiais ali perto, muitos guardas. E quando eles vão roubar aquela casa, o estudante de medicina, que é o filho do dono da casa, ele percebe que tem pessoas ali assaltando a casa e ele consegue contatar a polícia. E que eles estão lá roubando a casa deles, a polícia vem e pega eles. Eles começam a correr para tentar se livrar, mas eles são presos. E aí Pedro Bala, ele com um golpe de capoeira, ele consegue se soltar, né, dos policiais e grita: "Arriba, pessoal!" E aí todo mundo consegue correr e fugir, mas Pedro Bala e Dora continuam presos. Eles conseguem ser pegos e isso para a polícia é um grande marco, conseguir prender o chefe dos Capitães de Areia. Então Pedro Bala, ele é mandado para cadeia, onde ele vai sofrer muito. Ele vai ficar dentro de uma cafua, que é um lugar embaixo daquelas escadas que levam a 2 andares. É um pequeno cômodo que ele não consegue ficar nem em pé, ele tem que ficar todo ajoelhado, tem que ficar todo se abraçando. E eles só dão comida pra ele quando lembra, mas quando dá é um feijão que é muito quente, que deixa ele com sede, não dão água. Ele tem que fazer suas necessidades físicas ele mesmo, ele sofre muito, ele apanha muito, mas ele diz que não vai dizer de forma nenhuma pra polícia onde estão os Capitães de Areia, onde eles se localizam. Em todo momento vem Dora na sua mente, o quanto ele a ama, o quanto ela também deve estar sofrendo, porque Dora é mandada para o orfanato. E lá no orfanato são freiras que cuidam de Dora e ela também sofre lá. Ele fica pensando no quanto ela está sofrendo e isso é onde ele tira forças para poder continuar ali. Chega um momento que eles mandam ele pro reformatório. O reformatório é um lugar também terrível, onde tem um cara lá que ele cuida desses meninos, mas eles têm que trabalhar muito. Esses meninos trabalham assim como se fosse de adulto mesmo, trabalhos pesados, trabalhos braçais. Mas ele consegue um rolo lá de um fio bem fino, ele consegue roubar esse rolo numa briga que tem lá, ele consegue correr, ele amarra os lençóis, pula de lá desse lugar, consegue fugir, arranca suas roupas na fuga para que os cachorros da polícia não possam localizar o cheiro dele. Ele sai correndo pelado e ele chega lá nos Capitães de Areia. Quando ele chega lá, sai a notícia no jornal de que o líder dos Capitães de Areia consegue fugir. E eles têm uma grande festa lá no Trapiche. E lá no Trapiche eles tramam um jeito de conseguir pegar a Dora e tirar a Dora de lá do orfanato. Quando eles chegam lá armados, chegam lá prontos pra brigar, se precisasse no orfanato, eles conseguem pegar a Dora. Mas a freira fala: "Por favor, deixa ela aqui, ela tá doente, ela vai morrer, ela precisa ficar aqui." Mas Dora faz a escolha, ela quer ir com eles, ela ama Pedro Bala, então ela vai. Quando ela chega lá, numa noite, ela tá passando muito mal, tá com muita febre. E depois de uns 2 dias, ela está deitada, olhando para Pedro Bala e chama-o para perto. Quando ela chama-o para perto, ela fala para ele a tomar como mulher. Só que ele vira e fala que não ia fazer isso, porque ela estava doente, muito doente, que ele achava que isso era desrespeitoso e porque ela ainda era menina. Mas ela fala que nesse tempo que ele ficou preso e ela ficou lá no orfanato, ela menstruou, então ela já podia ser a mulher dele. Então ele a toma como mulher e ali que ele se sente um homem e tal. E um outro dia, quando amanhece, aí infelizmente Dora morre, Dora falece. E essa é a parte que eu choro no livro, por tudo que Dora significou para eles. E ela é levada por uma doença, porque lá eles não têm vacina, os pobres não têm direito à vacina. Ou mesmo se tivessem, as informações são poucas para eles. E para crianças abandonadas, eles não querem saber de crianças abandonadas. Então Dora morre e essa é uma parte muito triste do livro. Depois disso, Pedro Bala vai seguir em frente e ele descobre a sua história, ele descobre que seu pai, ele lutou pela causa dos trabalhadores, ele lutou pelos trabalhadores. E ele era um sindicalista, ele era um grevista, ele fazia greves. Então Pedro Bala, ele se interessa por isso. Ele sente que é para isso que ele veio aqui nesse mundo, para lutar pelo direito dos pobres. E ele começa a entrar nesse meio, nessa luta, né? E cada personagem vai ter um desfecho. O Sem Pernas, infelizmente, quando ele vai ser pego da polícia nessa fuga que eles tiveram, ele não quer se lembrar dos dias terríveis da história dele, porque
porque sem pernas ele foi muito maltratado pela polícia. Por ele ser coxo, eles batiam nele, mandavam ele ficar correndo em volta da cadeia. E eles ficavam rindo, gozando dele na cadeia. Então, quando os policiais vão pra prender ele pula e se joga do barranco que separava a cidade baixa da cidade alta, onde tinha a praia. Ele pula de costas e esse capítulo chama como um trapezista de circo, porque ele se joga pra trás como se fosse um trapezista de circo. E ele prefere morrer, ele prefere suicidar do que sofrer tudo aquilo que ele sofreu na mão dos policiais de novo. Ele cospe na cara do policial, ele pula e se joga pra ele não ser preso. Gato, ele vira um vigarista porque ele é muito bonito. Ele conhece uma mulher chamada Dalva, que conta lá no livro também de uma forma que ele vira tipo o namorado dela, né? E assim, eles vão pra um outro país e ele vai ganhar dinheiro de forma ilícita. Ele é um vigarista e tal, jogando jogos de azar, essas coisas assim. Então, e essa é a vida dele. Pirulito, ele consegue ser padre, né? Pirulito é aquele que tem aquela devoção, e o padre lá, o José Pedro, ele insiste muito nele e tal, e consegue lá uma paróquia, consegue com os padres que ele insira ele no seminário para ele ser padre. E um dia os meninos encontram ele já sendo padre, catequizando também outros meninos órfãos e pobres. A Dora, como eu disse, ela morre. E João de Adão, que é o cara que conta pra Pedro Bala a história dele, conta pra ele por que ele tem esse apelido de Pedro Bala, porque o pai dele morreu com uma bala, o pai dele morreu com um tiro em uma greve. Então ele tem muita empatia por essa história dele e ele quer dar orgulho pro pai dele. Então João de Adão apresenta pra ele um jovem chamado Alberto. Alberto convida Pedro Bala junto com os capitães de areia para ajudá-los a acabar com os fura-greves, porque eles estavam fazendo uma greve e o governo ia lá e contratava fura-greves para poder furar a greve mesmo, para ir trabalhar no dia que eles estavam fazendo greve, para que assim a greve se acabasse e os trabalhadores perdessem a credibilidade deles. Então Pedro Bala aceita esse convite e eles vão lá e dão um pau lá nos fura-greves, impede que eles subam nas máquinas para trabalhar, subam nos bondes, né, que são o meio de locomoção para ir trabalhar. Eles impedem isso. E então Pedro Bala começa aí esse anseio por greves, anseio por estar na política, por estar envolvido aí em algo que ele pudesse fazer pelo povo, por João de Adão, por tudo que ele viveu com os capitães de areia. Então ele sai da liderança dos capitães de areia e ele coloca Barandão no seu lugar e ele vai lá para os índios maloqueiros de Aracaju liderar lá uma brigada de choque, liderar as crianças de lá. Ele vai treinar eles, vai ensinar a capoeira que eles sabem, para que assim vão se montando e se espalhando várias brigadas de choque, várias pessoas grevistas, pessoas que pegam nos instrumentos para lutar por uma sociedade mais justa, por uma sociedade mais sem diferenças. E com isso, ele começa a ser perseguido, porque naquela época havia uma grande censura da imprensa, né? Os jornais não podiam ser publicados, né? Dependendo do que tivesse escrito, mas eles conseguem passar jornais de mão em mão às pessoas, trabalhadores da fábrica, e com isso ele é perseguido. Por mais de 5 estados, Pedro Bala ele é perseguido por estar aí fazendo, né, rebeliões, né, tá aí à luta. E com isso, ele tá preso em uma colônia, mas ele consegue fugir de lá, né? A polícia consegue prender ele é preso em uma colônia. Só que ele consegue fugir. E quando ele consegue fugir, a notícia sai no jornal de que ele fugiu. Então as pessoas ficam sabendo que ele conseguiu fugir. Então essas pessoas, a vizinhança por onde ele passa, sabe que Pedro Bala pode bater na porta da casa deles pedindo abrigo, pedindo para passar um dia na casa deles. E todos eles estão de portas abertas para receber Pedro Bala e já ficam espertos, preparando para ver se de noite alguém vai chegar lá, se ele pode vir, porque eles querem acolher Pedro Bala, porque Pedro Bala é alguém que luta pelo povo. E o livro termina na seguinte frase. Então, galera, o livro termina com a seguinte frase: porque a pátria é uma família. Mentira, né? Então, galera, o livro termina com a seguinte frase: porque a revolução é uma pátria, é uma família. E assim se encerra o livro Os Capitães de Areia. Isso é a família pra Pedro Bala. Isso pra ele é importante, lutar pela pátria.
fazer revoluções, né? Assim como seu pai morreu por essa causa, ele também está disposto a morrer por essa causa, por ver um Brasil mais justo, um Brasil mudado, um Brasil com menos diferenças sociais. E é isso, galera. Assim se encerra o livro. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero ter resumido o máximo que eu podia, né? Assim, é um livro bem grande, quase 300 páginas. Mas espero que vocês tenham gostado. Desculpa a minha demora, mas vamos ter mais vídeos no canal e lançando posteriormente. Me acompanhe nas minhas redes sociais, que vai estar aqui embaixo. E é isso aí, gente. Valeu, galera. Muito obrigada. Vou pedir pra vocês curtirem, pra vocês compartilharem, porque eu acho esse trem muito chato quando eu tô vendo o vídeo. Essa parte eu sempre pulo. Façam o que vocês quiserem. Eu espero ter ajudado vocês pra prova. Boa prova e vai tirar um notão, hein, galera. Falou!